No dia seguinte ao incidente, um despertador tocou no quarto do Sr. Zombie. No entanto, ele acidentalmente o destruiu depois de se tornar o zumbi mais forte da Terra. Ele teve alguns flashbacks enquanto fazia suas coisas. Ele se lembrou de seu passado, onde começou antes de se tornar o zumbi mais forte de todos os tempos. Este foi o nosso protagonista zumbi que se tornou diferente de sua raça, acabando de acordar seu nome literalmente Zombie Zombie, o que ironicamente é engraçado pela aparência. Sua idade era indefinida e ele também não sabe como morreu. Mas a única coisa que ele lembra em seu dia de verão é que enquanto ainda estudava, ele foi mordido em sua sala de aula e se transformou em um zumbi sem saber do surto de zumbis naquele dia. No início ele era apenas um zumbi comum, e aquele que você vê na multidão era aquele que segue a horda de zumbis aonde quer que ela vá para que ele sobreviva e não se transforme em combustível e não se torne uma máquina de movimento perpétuo. Ele fez algo inesperado. Ele começou a treinar e a se abster de carne humana, e só comia proteína em pó 3 refeições por dia, até atingir seu objetivo. Depois de todos esses sacrifícios e trabalho duro, ele se tornou invencível, onde era a criatura mais forte que vivia na Terra, e ninguém poderia detê-lo. De vez em quando ele fica muito mais forte e ganha outra forma onde pode se transformar em um zumbi maníaco ao comer uma comida picante ou se animar com as lutas. Além disso, ele alcançou uma forma humana que tem a capacidade de destruir tudo, seja o que for que impeça seus objetivos. Por último, uma forma humana completa onde ele tem uma força divina que ninguém jamais poderia parar, e neste estado ele pode superar tudo. Mas ele estava cansado de lutar para alcançar a paz, então começou a ajudar os humanos, e através de seus esforços, resolveu inúmeros problemas para a humanidade, assim como ele fez com o Rei Zumbi ou com os povos antigos, a fim de mudar a perspectiva das pessoas sobre os zumbis. Por causa de todos os seus esforços, ele finalmente conquistou sua própria cidade. No entanto, ele começou a pensar em se tornar muito forte, onde os humanos poderiam temer sua ameaça e continuar tentando se livrar dele. Enquanto ele estava ocupado, alguém tocou a campainha da porta de seu apartamento. Ele não tinha ideia de quem era essa pessoa, então perguntou quem era essa pessoa. Sr. Zombie ficou surpreso quando Violet estava lá para avisar que ele estava 2 horas atrasado. Depois de ouvir isso, Sr. Zombie imediatamente toma medidas para se preparar. Enquanto isso, na Academia do Além, muitas pessoas se reuniram para uma cerimônia para avaliar o crescimento da academia e para reconhecer essas pessoas que viveram em tempos turbulentos que causaram problemas e desafios. No entanto, Zhang Lanque convoca todos para apresentarem Sr. Zombie como o líder da prosperidade de sua academia. Sr. Zombie agora chega ao palco enquanto todos o animam por ser o novo chefe da Academia do Além. Todos o cumprimentaram imediatamente após a apresentação. Por causa do respeito que tinham de Zombie, eles imediatamente inclinaram a cabeça para mostrar respeito, mesmo que Sr. Zombie fosse um zumbi. Infelizmente, Sr. Zombie não tinha ideia de como iria começar a cerimônia, então tentou cumprimentá-los e perguntar se estavam com fome porque comprou alguns ovos para todos. Por causa disso, todos sentiram a estranheza da fala do Sr. Zombie. Por outro lado, o chefe anterior foi questionado pela outra pessoa sobre ser jogado de lado, e ele explicou que era por causa da força do zumbi. Enquanto isso, o ministro estava ocupado tomando café. De repente, a inspetora Chen estava correndo em direção ao escritório enquanto outro perguntava se estava em uma emergência. Quando ela entrou no escritório do ministro, ele imediatamente perguntou a ela, e ela respondeu que eles estavam em apuros. É porque o presidente Zombie estava ligando para o telefone dela. O ministro ficou surpreso ao ouvir essa notícia. Em seguida, ele atendeu a ligação do presidente e falou sobre o ocorrido anteriormente. O ministro mencionou que vai entregar o relatório com urgência porque não teve tempo de fazer o relatório e jurou que não estava tentando se esconder. A inspetora Chen perguntou imediatamente sobre a situação, e o ministro respondeu que o mundo sabe do incidente envolvendo os humanos. Ela ficou confusa com isso, já que ninguém sabia do ocorrido. Então o ministro disse a ela que eles causaram uma grande comoção, e até mesmo o outro lado da Terra sentiu que algo aconteceu. Enquanto a inspetora Chen verificava a notícia, disse que o continente sul passou por uma enorme batalha que se suspeita ter sido causada pelos antigos humanos. Depois de todo esse evento acontecer, ainda havia mais um que eles tiveram que pensar.
É a reunião de intercâmbio que estava prestes a começar e tudo isso aconteceu de uma só vez. Eventualmente, ele perguntou à inspetora Chen sobre os ovos que ele pediu para comprar. Felizmente, a inspetora Chen estava com eles. Enquanto isso, um dia ensolarado na casa do Sr. Zombie, na cidade H. O ministro vai até seu apartamento carregando um monte de ovos, já que este é o alimento favorito dos zumbis, pura proteína a eles. O ministro ficou hesitante, mas teve a ideia de que provavelmente não haveria problema se ele pedisse que ele fizesse seu trabalho. Então ele tocou a campainha. De repente, a porta se abre e Violet estava lá, e os dois ficaram muito chocados ao se verem. O ministro se assustou ao ver Violet vestindo uma fantasia de empregada com uma faixa de gato, enquanto carregava um bolo no apartamento do Sr. Zombie. Ele gritou com toda a força de seus pulmões ao ver Violet vestindo esse tipo de roupa e presumindo que deve haver algo entre ela e o Sr. Zombie. Violet ficou tão chocada ao ouvir que o ministro presumiu isso. Ela imediatamente explicou que isso era apenas um mal-entendido. De alguma forma, Zhang Lanqi também estava lá usando a mesma roupa de Violet, e desta vez ela tinha uma faixa de coelho enquanto segurava um bolo de morango. O ministro ficou tão chocado ao ver as duas vestindo roupas de empregada doméstica, que logo veio à sua cabeça que elas estavam praticando libertinagem na frente dele. Zhang Lanqi não estava pensando no que o ministro estava achando disso, até ouvir a notícia de quão selvagens são as duas. Depois de ouvir essas palavras, Lanqi ficou surpresa ao ver que o ministro realmente estava pensando em algo incomum por causa de suas roupas. Ao ver tudo isso, o ministro teve a ideia de justificar que tinha algo para fazer, então voltaria para a sede. Lanqi e Violet correm em direção ao ministro, explicando que era um mal-entendido e que eles estavam aqui apenas para comemorar a promoção do Sr. Zombie, e o motivo pelo qual se vestem assim foi por terem perdido no jogo. O ministro acha que isso era um absurdo, então perguntou como eles poderiam se vestir assim para uma festa, já que ele nunca viu nenhuma delas usar coisas assim. Violet não tinha mais palavras, então pediu ao ministro que entrasse para acreditar no que estavam falando. Ao entrar, ele viu Zombie jogando cartas, enquanto Dawn parecia encantada ao ver ele vencer. O chefe anterior estava contra o Sr. Zombie neste jogo de cartas e queria seriamente vencê-lo. O Sr. Zombie ficou surpreso quando o chefe pegou uma carta de seu baralho. Como ele observou, ele viu a celebração do Sr. Zombie por passar e se tornar o novo chefe da Academia do Além. O ministro sentiu um pouco de nojo ao ver essas novidades em sua cidade. Enquanto isso, um monte de frutas voava pela sala. De repente, uma sequência de fatias de uma espada entrou nas frutas antes de cair no prato. Acontece que um dos presidentes fez com que essas ações mostrassem suas habilidades para todos. Depois de fatiar todas as frutas e vegetais, ele imediatamente colocou em um prato para servir aos outros. Acontece que ele estava fazendo sushi com essas frutas e vegetais. De alguma forma, ele percebe que o ministro o olha sem palavras e fica curioso para saber por que ele estava fazendo essa ação. De repente, ele entrou em pânico e concluiu que Zombie o forçou a esse tipo de ação e ficou com medo do ministro pensar que estava fazendo isso de boa vontade. O ministro tossiu um pouco antes de falar para todos. Ele estava feliz por todos já estarem no mesmo lugar, porque ele iria contar que tinha um assunto importante. Os líderes principais, incluindo o Sr. Zombie, sentaram-se na sala onde discutiram que o ministro não era realmente o líder dos humanos. O ministro imediatamente confirmou isso e, depois de responder à pergunta do Sr. Zombie, agradeceu ao outro chefe por dar uma tigela de sushi. Acrescentou ainda que a região tem muitas províncias que se estendem por milhares de quilômetros. Por curiosidade, todos olham profundamente para o chefe do departamento, pois nunca viram a verdadeira identidade dele por causa da máscara que ele nunca tirou. Ao tirar a máscara, o ministro apresentou-se como chefe provincial da província de Guangzhou. Devido à decepção, eles se viraram e o ministro ficou confuso sobre o que estavam fazendo. Ele então explicou que o Sr. Zombie pode pensar que seu planeta atualmente tem 2 continentes e também 2 países. Acrescentou então que são incontinentes e do outro continente. Ele explicou que há muito tempo, para sobreviver, ambos os países cooperaram para eliminar os zumbis. Mas, fora esse período, embora tenha havido cooperação na superfície, eles lutaram constantemente no escuro. Assim, para controlar a opinião pública, os 2 países começaram a trocar encontros pela paz e não pela eliminação de outras raças. Sr. Zombie ainda estava confuso sobre o que era a reunião de intercâmbio.
Violet explicou ainda que se tratava de um intercâmbio desportivo internacional entre a academia e também parte de um exercício militar global, e acrescentou que se realizava uma vez a cada 4 anos, e que um dos campeões era o líder de Guangzhou. Ao ouvir isso, Sr. Zombie teve que pensar que isso era inútil, afinal. Lank também mencionou que a última rodada foi uma competição para ver quem consegue matar mais zumbis, e uma das províncias de Guangzhou matou mais de 8 milhões de zumbis. Ao ouvir isso, Sr. Zombie sentiu um choque profundo e não consegue acreditar que isso fosse possível. Depois que todos esses problemas surgiram, Lank avisa que o Sr. Zombie deve carregar esse peso, já que ele era o chefe no momento. Sr. Zombie teve uma reação sarcástica ao pensar que Lank realmente achava que ele era humano. Porém, o ministro tenta acalmá-los, pois eles não são os únicos que se opõem a esse evento porque não farão tal coisa. Do nada, Sr. Zombie pergunta sobre o significado do federalismo e da monarquia. Do outro lado, no país B, um avião partia com destino ao seu destino. Ao pousarem, 2 mulheres chegaram ao escritório de alguém. Acontece que esta era a sede do país B, e eles tinham alguns documentos sobre o incidente que inclui o antigo povo. Um cara disse aos seus visitantes para darem uma olhada na foto, porque ela foi enviada para todo o país, então elas imediatamente deram uma boa olhada na foto que ele estava falando. Acontece que essa garota era gêmea com o mesmo estilo e moda. Elas ficaram chocadas ao ver essas fotos porque reconheceram que se tratava de tecnologia da antiga civilização. O cara informou-lhes que o Departamento de Inteligência suspeita que o país A já começou a se apegar à tecnologia antiga que faz o país B parecer tão ruim, uma vez que o país A pode controlar totalmente esse poder. Ele também acrescentou que o presidente do país A fará uma visita ao país B no próximo mês, por isso exige que a irmã lide com isso, uma vez que são os subordinados mais capazes nestas questões. Ele queria que elas participassem do evento e investigassem a situação claramente, sem qualquer problema. Por causa da participação da irmã na rebelião, o rei deles tinha algumas opções, então eles não precisam se preocupar, pois podem lidar com isso adequadamente. Acontece que esse cara era o primeiro-ministro, e ambos concordaram com o favor do primeiro-ministro para lidar com essas coisas. Do outro lado, num dia ensolarado em algum lugar do país, alguém estava fazendo uma solução chamada CHR-47, e eles começaram o experimento em alguma coisa. Acontece que este era o Dr. Jamie e ele estava fazendo alguns experimentos para vencer o Sr. Zombie. Por outro lado, Jamie iniciou o experimento enquanto perguntava ao outro assistente seu status. O assistente deles começa a avisar que já está pronto. No entanto, eles realmente estão fazendo um experimento com alguém que se queimou após o incidente anterior. Dr. Jamie chama seu assistente porque eles estavam prontos para iniciar o experimento. Eles estavam fazendo experimentos no corpo de uma pessoa antiga, que tem mais de 1000 anos e seu cadáver está seco. Então seu assistente hesitou se eles poderiam realmente reanimá-lo. Mas embora esta fosse a situação do cadáver do antigo povo, ele estava empenhado em poder realmente reanimá-lo, porque ele realmente acha que pode alcançar qualquer coisa quando se trata do campo da biologia. Sem qualquer hesitação, ele pede que iniciem o experimento. O experimento começa e eles observam do lobby enquanto o experimento progride. O assistente do Dr. Jamie estava hesitante sobre se eles poderiam realmente reviver a pessoa antiga por causa de seu status. Por causa da figura poderosa do ancião, ele teve a ideia de que se realmente o reanimassem, seria um verdadeiro milagre e grande ajuda para eles por causa de sua tecnologia. O experimento é executado a partir do corpo seco do ancião, e parece que nada estava acontecendo. No entanto, aconteceu um grande som que fez toda a sala tremer um pouco. Especulou-se o corpo do ancião dentro da sala de experimentos. De repente, uma tosse pode ser ouvida, e Jamie ficou feliz em saber que eles realmente reviveram a pessoa idosa. Inesperadamente, uma figura desconhecida foi revivida com uma careca na parte superior e cabelos cacheados nas laterais que não parecem uma pessoa intelectual. O assistente grita tão alto pois ele não esperava que sua aparência fosse tão diferente do que viam em seu terno. Então ele presumiu que esta não era a pessoa antiga, e pensou que a poderosa figura antiga iria embora enquanto eles estavam ocupados. O assistente corre até ele e imediatamente o estrangula, perguntando para onde foi o ancião. Mas ele explicou que era o ancião, então exigiu que o assistente não o matasse. Mas ainda assim, o assistente ainda estava furioso com ele depois de parecer tão diferente porque a pessoa antiga que ele conhecia
era tão bonita e ele não tinha a menor semelhança em sua forma. Ele explicou que era engenheiro e não tinha a menor ideia de como lutar e, como designer de armadura mecha, ele só queria parecer mais legal porque era muito feio quando velho. Dr. Jamie parece tão desapontado ao pensar que eles reviveram a pessoa errada por causa da aparência da pessoa antiga. Ele imediatamente sentiu a decepção e ficou bravo imediatamente. Quando ele estava prestes a sair, o ancião imediatamente o chamou para conversar com ele. O Dr. Jamie imediatamente se virou depois de ouvir o ancião chamando-o porque ele despertou o interesse do Dr. Jamie. De alguma forma sentiu algo interessante quando o ancião tentou chamar o Dr. Jamie. Por causa disso, o Dr. Jamie se aproximou dele perguntando sobre o que eles iriam conversar. O ancião viu a diferença desde o ponto de partida, mas queria trabalhar com o Dr. Jamie contra o Sr. Zombie. No entanto, o Dr. Jamie desaprova sua proposta de trabalhar em conjunto porque o ancião já foi derrotado pelo Sr. Zombie 2 vezes. E ele também ficou desapontado depois de pensar que ele era mais forte que o clã dos vampiros. Então ele queria sair imediatamente, já que tinha mais pesquisas para fazer. O ancião respondeu que eles já haviam pesquisado genes de zumbis há 1000 anos. E ainda assim seu método atual não estava funcionando, e fora isso, a habilidade dos zumbis estava aumentando infinitamente. Dr. Jamie despertou seu interesse sobre esse assunto. Então ele ouviu mais detalhes dele. A pessoa antiga sabia que eles eram as pessoas mais inteligentes do mundo inteiro. Então ele acha que formar uma equipe é a melhor maneira de vencer os zumbis, já que foi dominado pela experiência do Dr. Jamie em biologia e um controle sobre o corpo do zumbi. Eles tiveram mais chances de vencer juntos do que sozinhos. Ele acrescentou que usando seu insuperável conhecimento em engenharia e conhecimento de como usar genes de zumbis, já que o conheceu em primeiro lugar, ele teve a ideia de fazer seu próprio novo zumbi. Mas por seu lado, todos eles não conseguem. Acredite no que ouviram dele, até Jamie e o assistente tiveram esperança de que poderiam vencer desta vez. O ancião aguardava a aprovação do Dr. Jamie para trabalhar com ele depois de todas essas informações que ele propôs. Então o Dr. Jamie pensou profundamente sobre essa ideia para que seus esforços e tempo não fossem desperdiçados. Depois de decidir, o Dr. Jamie concordou com sua sugestão, então ele estendeu a mão para a aprovação de sua cooperação e os dois agora vão trabalhar juntos. A cena parte para a reunião. Alguém ficou furioso por fazer o Sr. Zombie atuar como guarda-costas do primeiro-ministro. Acontece que Violet estava tão brava com o ministro por ter enlouquecido ao enviar Sr. Zombie como guarda-costas do primeiro-ministro. É porque ele pode matar o primeiro-ministro devido ao poder incontrolável de Zombie, enquanto Zombie se sentia ansioso com essa ideia. Mas o ministro também estava desamparado porque o presidente estava prestes a deixar o país em breve e estava com medo de que todo o mundo soubesse a verdade sobre a aparição dos povos antigos em sua existência, o que poderia representar perigo. Tanto Lanky quanto Violet ficaram sem palavras depois de ouvir essas palavras do ministro. Portanto, eles não têm outra escolha, uma vez que já foram solicitados ao presidente alguns especialistas de seu país como Bodegar. Ele também tenta abordar o ego do Sr. Zombie por sempre priorizar a vida humana. Então, se ele concordar, o primeiro-ministro não irá identificá-lo. No entanto, eles não podem revelar a verdadeira identidade do Sr. Zombie, pois era perigoso para muitas pessoas saber que há um zumbi real de seu oficial do governo. Então ele o avisa que os conselhos da província de Guangzhou responderão por ele a partir de agora. Então ele confia em não perder a face de sua província, que é Guangzhou, e depois de todas essas explicações ele vai embora. Enquanto isso, na sede da cidade H, Black e os outros foram convocados pelo Sr. Zombie para uma missão importante. Sr. Zombie pergunta a um deles se alguém poderia ajudar por vontade própria para o papel de guarda-costas do primeiro-ministro, e ele precisava de 2 ajudantes com ele. Por causa dos negócios e do trabalho do Black, ele rejeitou porque estavam próximos do final do ano, então as dificuldades financeiras virão e ele não pode perder tempo com isso. Junto com Hagou, ele não pode ajudá-lo por causa de sua aparência e também queriam ajudar o Departamento de Manutenção da Paz. De alguma forma, Lang e Fur se apresentaram ao Sr. Zombie, que ele pode contar com eles para serem um bom guarda-costas do primeiro-ministro. Então o Sr. Zombie finalmente decidiu quem iria com ele. Após a reunião, eles saem para esperar Violet e Zhang Lanky antes de partir com o presidente. No entanto, Lang e Fur sentiram que alguém acabou de entrar e agiram imediatamente.
Acontece que Lanky e Violet já haviam chegado, então eles imediatamente se aproximaram do Sr. Zombie. Lanky ficou muito feliz, e também mencionou que eles eram cães espertos, enquanto Violet sentia certa repulsa por essas criaturas. Sem qualquer hesitação, Lanky o provoca. De repente, ela ficou chocada quando esta criatura falou com ela enquanto amaldiçoava Lanky até a morte. Felizmente, Lanky consegue sair da situação. Ela ficou tão chocada com essa revelação que se assustou ao ouvir que o cachorro falava, mas Violet disse a ela que era um lacaio zumbi, e não um cachorro de verdade. Depois disso, Violet o chama para irem ao próximo local, que é o gabinete do presidente. Eles agora estão dentro do navio para irem ao gabinete do presidente, porém há mais pessoas dentro do navio esperando por eles. Na verdade, eles estavam esperando a chegada da Academia do Além, e alguns deles pareciam não gostar deles. Um deles se aproxima do Sr. Zombie e reclama que demorou tanto para chegar que presumiu que eles desistiram da missão. Ele então olhou para o Sr. Zombie depois de ficar confuso ao substituir o chefe anterior por um ninguém sem nome como o Sr. Zombie. Ele também se aproximou suspeitando da grande confiança do presidente da província de Guangzhou, pois sabe que pode vencer 10 fracos como eles, como disse, mas antes de terminar suas palavras, o Sr. Zombie deu um soco tão forte no rosto dele por causa de sua ignorância e olhando para eles. Violet sentiu vergonha da ação do Sr. Zombie após socar o cara sem qualquer hesitação, enquanto o outro não consegue acreditar no que Zombie é capaz depois que seu companheiro perde a consciência com um único soco. Lanky sorri e está muito orgulhosa do que Sr. Zombie fez com esse cara. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram, e o Sr. Zombie foi imediatamente para o gabinete do primeiro-ministro, e ficou sem palavras enquanto era seu representante. Ele estava muito nervoso porque era a primeira vez que se encontrava com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro afirmou que foi recomendado pelo presidente de Guangzhou, devido à sua capacidade e ao papel perfeito de guarda-costas. Então ele tenta perguntar ao Sr. Zombie se há algum perigo, como ele poderia proteger o presidente em sua posição atual enquanto estava sentado. O Sr. Zombie respondeu com segurança que não há nenhum perigo real para ele porque ele sabe o que pode fazer. Por causa dessa resposta, o primeiro-ministro riu dele por causa da confiança de Sr. Zombie, depois de também acreditar que o Sr. Zombie pode fazer esse trabalho como guarda-costas, enquanto o Sr. Zombie estava confuso sobre o que estava falando. Enquanto isso, do outro lado nas ruínas da periferia do país B, há alguém sentado de longe, esperando por alguma coisa. Ela era uma garota linda que parecia poderosa. De repente, uma figura a chama e menciona a grande irmã como seu indicativo. Ela imediatamente se afastou de sua posição depois de ser chamada e se preparar para algo. Alguém estava alcançando seu equipamento. Acontece que se tratava de um zumbi musculoso que usava uma máscara enquanto dizia que o exército de zumbis estava pronto para seus planos. O nome do zumbi era Ashi, e ela agradeceu muito por seu trabalho duro, então exigiu que ele deixasse o resto com ela. Acontece que eles estavam em um local onde os zumbis moram em uma cidade em ruínas, e a garota estava tão brava com os humanos por lutar entre si como o zumbi disse antes, porque era um absurdo. Ashi respondeu que não sabe, já que afinal não é humano, mas acha que isso deve ser causado pelos recursos. Um grupo de exército de mortos-vivos estava esperando pelo anúncio da garota antes de iniciar seu plano. Ela acha que os humanos provavelmente estão fazendo isso por egoísmo e nada além disso. Depois disso, ela chama todo o exército de zumbis para se prepararem. Ela tinha certeza de que todos já ouviram falar que o primeiro-ministro do país estava se aproximando deles. Então a missão deles era matar o primeiro-ministro. Mesmo que muitas pessoas questionem o que estão fazendo isso, ela admite que houve muitos problemas que o surto de zumbis causou, mas os zumbis nunca foram um oponente digno para os humanos. Por causa de sua tecnologia, os humanos já inventaram o método para controlar os zumbis há muito tempo. Ela estava tão brava por algum motivo, como porque o exercício militar ainda continuava sendo conduzido para erradicar os zumbis. Então ela presumiu que o país A e B estavam escondendo o fato de que até os zumbis podem ter consciência própria, e o método deles era eliminar zumbis em conflitos internos como desculpa. Por causa disso, muitas pessoas inocentes foram mantidas no escuro e inúmeras famílias foram arruinadas por causa deste conflito interno. Junto com isso, estão incontáveis zumbis com consciência onde os humanos matam a sangue frio e sem piedade. Eles acreditam que, na realidade, os humanos e os zumbis poderiam ter coexistido o tempo todo.
Eles gritam a plenos pulmões pelo desejo de unificar o mundo inteiro, onde os países A e B viverão junto com os zumbis e sem qualquer discriminação. Ela então ficou feliz porque todos entenderam sua missão. Então ela sentiu algum alívio. Todos levantam os braços e gritam sobre sua convivência. Do outro lado, Lanky, Violet e o Sr. Zombie estavam sentados no avião enquanto aguardavam sua saída do país B. Todos aguardavam o presidente do país A para a troca de carne e para a paz no país. Os repórteres afirmaram que o primeiro-ministro do país A vem ao seu país para uma visita de 7 dias e relataram que o cenário já estava repleto de gente parecida com o mar. Afirmaram também que o seu presidente ficará hospedado no seu hotel e se reunirá com o primeiro-ministro do país B no dia seguinte. Porém, uma criança que estava assistindo televisão se divertiu com o que estava acontecendo em sua situação atual. De alguma forma, seus pais estavam chamando por ele porque agora estão indo para lá. Mas ele não quer comer neste momento porque quer ver como é o presidente. Eles ficaram felizes por terem visto este grande evento. No entanto, eles agora irão desembarcar em breve, já que estão atualmente no topo do país e as irmãs gêmeas estavam esperando que eles chegassem para proteger o primeiro-ministro assim que pousassem, já que esta era sua prioridade, como disse o primeiro-ministro. No entanto, eles estavam falando sobre a possibilidade de sua irmã desconhecida agir. A outra respondeu que com sua personalidade acreditam que ela venceu, até mesmo deixar o avião seguir a rota antes de tentar derrubá-lo. Enquanto isso, na cidade e no país lotados, 2 pessoas se reuniam, sua preparação para mandar o primeiro-ministro do país A para o inferno. De repente, Ash sentiu algo em seu corpo que o fez tremer sem motivo. Ele imediatamente perguntou a Ash se ele sentia alguma dor em algum lugar do corpo, e ele ficou preocupado porque eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros neste momento. Do outro lado, no avião, há algo assustador e familiar ao mesmo tempo. Havia um cara com um moletom esperando a partida deles. O cara notificou os outros para continuarem, embora Ash de repente sentisse algo desconfortável. Finalmente, o avião deles já pousou no aeroporto da capital do país B. Fora do avião, muitas pessoas se reuniram para o grande pouso do primeiro-ministro do país A e ficaram entusiasmadas com isso. Enquanto o repórter estava ocupado falando sobre a paz, o primeiro-ministro apareceu de repente. Inesperadamente, foi Sr. Zombie quem se disfarçou de guarda-costas do primeiro-ministro do país A para evitar qualquer conflito. No entanto, o povo da cidade de ruínas de repente exigiu parar o assassinato depois de ver o Sr. Zombie como o guarda-costas do presidente de sua raça. O atirador ficou confuso com a parada repentina de sua missão, que ele esclareceu caso sentisse alguma coisa. No entanto, ele usou intensificadores de consciência para se concentrar melhor. É por isso que ele não sente nada de estranho em seu estado atual. Até mesmo um dos líderes revolucionários ficou surpreso ao ver o zumbi como guarda-costas do presidente. Então eles chamam todo mundo para esperar. Então ela disse a todos para se retirarem ao perceber que aquele não era o presidente que eles estavam almejando. O Sr. Zombie estava no centro das atenções e todos ficaram chocados ao verem o zumbi sendo o guarda-costas do primeiro-ministro. A mídia espalhou a notícia para todos. Ao verem isso, os cidadãos imediatamente sentiram nojo e se perguntaram quem era aquele. Alguns deles ficaram sem palavras e alguns não conseguem acreditar no que viram. Esta foi a primeira vez que o Sr. Zombie foi apresentado ao mundo pela primeira vez. E por isso nem todos conseguem acreditar que um mero zumbi possa ser guarda-costas. Com as tendências acontecendo em segundo plano, o que acontecerá com o Sr. Zombie que se envolveu? As gêmeas estavam confusas sobre o que o zumbi estava fazendo porque não tinham ideia de que um zumbi poderia ser assim, como eles viram a informação. Sr. Zombie foi listado como guarda-costas do primeiro-ministro e os dois se sentiram muito estranhos. Enquanto isso, o plano do ministro estava acontecendo com sucesso, de fazer de Sr. Zombie um escudo perfeito contra o assassinato do primeiro-ministro, e por causa disso ninguém se atreveu a atacá-lo. E se o fizeram, é apenas um desejo de morte para eles. O ministro ordenou que Sr. Zombie olhasse ao redor e bloqueasse a frente do primeiro-ministro do país A, quando ele saísse, para que os atiradores não pudessem ter uma linha de visão clara de seu presidente. No entanto, Sr. Zombie estava confiante de que até mesmo o míssil do chefe do departamento podem pegá-lo e não precisam se preocupar com uma única bala. Ele foi repreendido por ter um ego elevado porque o primeiro-ministro era uma pessoa comum, diferente deles, que tinha um corpo mais forte.
e enquanto eles estavam ocupados conversando, o primeiro-ministro do país A finalmente saiu. O primeiro-ministro saiu do avião e todos o receberam calorosamente. O Sr. Zombie imediatamente abaixou a cabeça para mostrar algum respeito pelo primeiro-ministro. Após a saída, exigem deixar o primeiro-ministro descansar um pouco, pois estava cansado da viagem e as entrevistas serão feitas no dia seguinte. Uma pessoa foi saudada pelo governador do estado de Hattie. Violet imediatamente falou para o Sr. Zombie para ficar alerta, pois sentiu que algo iria acontecer, e por causa disso o Sr. Zombie reagiu ao que ela disse. Por outro lado, a líder dos revolucionários ficou maravilhada ao sentir a opressão neste momento, e ficou confusa se estivesse apenas imaginando. Sr. Zombie parece tão sério porque se dedicou a mostrar sua intenção, mesmo sendo apenas um mero zumbi. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.